para levantar um altar de adoração a Ele. Tu és santo, santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Seja exaltado nesse lugar, Senhor. Seja adorado, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, santo. Santo. Santo é o Senhor. Declare isso nessa noite. Santo. Mais uma vez, declare a sua santidade. E santo. Santo. Ele é santo. Santo. Girei, girei, Rafa, Nissi, Elohim, Adonai, Adonai, Adonai. Uma só voz, declare santo. E santo, santo, santo é o Senhor. Declare santo. E santo. Tu és santo e santo. Ele é santo e santo. As vozes e santo, e santo,
suas vozes. Santo, 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 Ele é santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, declare mais uma vez. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Declare que Ele é digno. Digno. Digno é o Senhor. Ele é digno. Digno. Digno é o Senhor. Digno. Erga suas mãos aos céus nessa noite. Digno é o Senhor. E digno. Com as suas mãos levantadas, erga a sua voz em adoração a Ele. Libere a sua canção nessa noite em gratidão. De calabaxê, decai, de calabaço, de calabaxê, de calabaçu, de ramandai achei. Esse lugar é teu, Senhor. Esse lugar é teu. Toma este lugar, Senhor. De calabaxê, decai, de calabaci, de calabaxê, decai, de calabaci, decai. Não cessaremos de te adorar, não cessaremos de te exaltar, Jesus. Declare santo e santo e santo, santo é o Senhor. E santo, santo é o Senhor. Mais uma vez. E santo, tu és santo e santo, santo e calabaço de caiaxê, santo, santo. A sua santidade é real nesse lugar. De calabaxê, de cai, santo, santo,
encerrar, declare: Santo, Santo. Ele é santo e santo. Aleluias. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Eu não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Diga isso mais uma vez ao Senhor. Eu não posso viver sem o teu fogo. Queimar por ti, incendeia. Ele ressuscitou, Ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia.
vozes. Incendeia. Sere calabaço de calaiaxi. Incendeia. Calabaci de calabaxi de cai. Incendeia. Incende calabaço de calabaxi. De calabaci de cai. Incende calabaci de cai. Mais alto que você puder, declare. Incendeia. Incendeia. Isere calabaxe de ramanai. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia. Insere calabaxe de calabacei. Incendeia. Incendeia. E de calabaci de calaiaxei. Incendeia. Lava de calaiaxei. De calaiaci de calaiaxei de cai. De calaiaci de cai. De calaiaci de caiaxei. De calabaci de caiaxei de raiaci. A palavra de Deus diz que todo que pede recebe, e todo que buscará e assim decalai achei. E andei assim decai, e todo que busca encontra. Decalabaci decai achei decai. Decalai assim decai. Decalai assim decandarai achei.
E o Senhor fala para a sua igreja: Dei calai-se, decai, decalai, decai, achei. Daí ande, cai assim. Quanto mais você pede, Ele vai te dar nessa noite. Decalai, aço, decai, derai, aço, derai, andai assim. Decandalai, achei. Decalabaço, decai, decalabaxederai. Começa a abrir a sua boca. Decalabaxei. Ele te diz nessa noite: abre a sua boca. Labaxedecanderai. Abre assim, derrai. Dei calai, andecai. E eu te encherei. E ei, calamande, calabachei. Decalabaci, decandalai. Decandalai assim. Porque esse é o dia que o Senhor decalai, decai, decandarai. Escolheu decalabachei. Decalai assim. Decai. Abra sua boca, labachei. Decalamandei assim. Filho, abra sua boca e eira mandar abaixer, decai. E eu te encherei, e eu te encherei. Dei calabachada, candarai. Decalamandei assim, decai. Comece a receber, comece a reicalai. Decalabachei, comece a decandarai assim. Decalabachei, ai. Decalabaci, decai. Você não sairá o mesmo desse lugar. Decalabachei. Esse foi o dia que o Senhor escolheu para lhe marcar. Ei, calai, assim. Insere calabache decai. Insere calabace decai. A liberdade calabaço decai. A liberdade, Senhor, nesse lugar. Decai, dei, cachei. Mais alto que você puder. Incende, calabaci, decai. Aleluia. Aplauda o Senhor mais forte que você puder. O Ministério de Louvor agradece a sua rica oportunidade. Aleluia, glória a Jesus. Eu saúdo meus amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Peço que a amada igreja abram vossas Bíblias aí no livro de Filipenses capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a graça, a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós,
fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Você crê? Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Pode se sentar em nome de Jesus. Prepara o cinto de segurança que a gente vai decolar na palavra agora. Aleluia. Aperte bem, porque o negócio já apertou para meu lado. Aleluias. Mas eu creio que nós vamos sair daqui regozijados com o ensino da palavra, com tudo aquilo que o Senhor vai falar comigo e contigo. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Aí eu já quero aqui dar ênfase à introdução para a gente entender o quão amoroso é essa fala de Paulo no começo do livro de Filipenses. Palavras doces, palavras que adocicam o nosso coração, palavras ao qual o apóstolo Paulo já começa dizendo que nos dias atuais de hoje, quem ainda estuda, quem faz uma redação, ou quem ainda... Eu acredito que existem pessoas que ainda escrevem cartas e mandam para outro estado ou para outras cidades. E todos nós sabemos que geralmente quem manda uma carta hoje via correio, faz a carta toda ali e tal, e chega no final da carta, coloca o seu próprio nome, a sua rúbrica, a sua assinatura, data esta carta e envia. Amém? É assim mesmo que procede? É assim mesmo, quem estudou sabe disso. Mas as cartas na Bíblia, principalmente as cartas de Paulo, Paulo já se identifica no começo da carta. As 4 primeiras cartas de Paulo, Paulo bota assim: Paulo, apóstolo de Cristo, a igreja tal e assim sucessivamente. Mas nessa carta aos Filipenses, Paulo escreve assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aleluias, a todos os santos em Cristo Jesus. Olha que inversão do negócio. Paulo e Timóteo, servos a todos os santos que estão em Filipos de Cristo Jesus, os santos da igreja de Filipos. Aleluias. E a gente vê não só o amor, a gente não só vê, aleluias, a comunhão de Paulo para com a igreja de Filipos, e também uma coisa que eu vejo muito interessante aqui nessa primeira escrita do apóstolo Paulo, que é a humildade como ele escreve essa carta. Ele não se decreta naquele momento escrevendo apóstolo de Cristo, ele se decreta servo do Deus vivo. E para a gente trabalhar aqui nesse texto, eu li, reli, comecei a ler, fui para o livro de Atos, comecei ali em Atos 16, mas o trabalhar de Paulo para chegar a todo esse amor à igreja de Filipos começa com algo muito interessante. Paulo, e eu já quero deixar aqui também o tema dessa ministração: a verdadeira conversão transforma vidas. Porque a verdadeira conversão, a minha, não transforma só a minha, transforma diversas vidas. Onde eu passar, eu vou deixar o meu rastro.
Só que a gente tem que saber que tipo de rastro nós vamos deixar onde a gente passar. E eu começo com o apóstolo Paulo, que outrora o seu nome judeu era Saulo de Tarso. Aleluias. Saulo de Tarso, filho de judeus, homem temente a Deus, que isso fique bem claro, que muitas das vezes a gente pode pensar que Paulo só foi cúmplice de assassinato, foi assassino, foi perseguidor da igreja, foi quem tirou as mulheres dos crentes pelos cabelos de dentro de casa para encarcerar, mas Paulo era nada mais, nada menos que temente a Deus, na visão dele. Filho de judeu, seus pais praticavam o judaísmo. E aí, o filho cresceu aprendendo o judaísmo. E aí cresceu nada mais, nada menos, tomando ensinamento com um mestre chamado Gamaliel. Muito inteligente naquela época. Então eu não posso chegar aqui agora e olhar para você e dizer, Saulo de Tarso era qualquer homem, não era. Saulo era íntegro, inteligente, culto, sábio, porém estava trilhando um caminho, segundo ele, que ele achava que agradava a Deus, mas não estava agradando coisíssima nenhuma. E aí a gente já cria um despertamento aqui para mim e para a sua vida. Como já foi, eu pedi, Deus, eu quero confirmação. E aí, olha, os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos, melhores e maiores que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. E a palavra também, missionária, vai dizer que o ímpio procure se ajustar. Procure, ai, se você está achando que você está bem com Deus, mas você está praticando a iniquidade, então você está fingindo, você está enganando a si mesmo. Porém, a Bíblia é muito clara. A palavra devocional disse, sai, herói, busque a mim, me busque, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O ímpio, deixe toda a sua perversidade e venha me buscar com sinceridade, porque aí vai ter sim salvação. Tem uma válvula de escape. Então, ninguém é leigo para não entender o que a Bíblia está dizendo. E Paulo estava trilhando da mesma forma. Judeu nato, seguia a Torá, seguia as escritas de Moisés, à risca. E quem quisesse que falasse alguma coisa fora do contexto, que Paulo, acredito eu, porque a gente já tem um entendimento bíblico, Paulo devia ser meio valente, porque para pedir carta aos maiorais da sinagoga, para meter o pé na porta dos cristãos, arrastar pelo cabelo, tirar de dentro de casa, bater, encarcerar, afligir, o homem não podia ser um homem qualquer não, ele era meio violento. Mas, em contrapartida, aprendeu muito de Deus, praticou da maneira errada. E aí, tem uma passagem na Bíblia linda que diz, ai de quem mexer na menina dos meus olhos. Aleluias. Ai de quem mexer em mim e você que está na presença de Jesus Cristo. É problema. Vai arrumar confusão. E Paulo não sabia disso. Mas chegou um momento. Deus é tão misericordioso que ele dá corda ao ser humano. Eu acredito que a bobina santa que não tem mais tamanho vai dando corda. O carretel vai abrindo e eu creio que o carretel de pai é infinito. Vai indo, porque quando Deus... Preste bem atenção você ainda, irmão, que não serve, não professa a mesma fé em Cristo Jesus. Isso é um alerta também para a sua vida. O carretel vai lá, olha, mas Deus tem um plano na sua vida. A questão é essa. Independente que nesse momento você não entenda o propósito de Deus ainda pela sua existência, vai chegar um momento que você vai passar a entender. Todos nós, quem já serve,
entendeu um dia, porque assim como foi Saulo, indo a caminho de Damasco, Paulo pegou cartas primeiramente. Me dá a carta aí que eu vou pegar aqueles que estão dizendo que tem um tal de Jesus aí, que está aí dizendo que tem um enviado de Deus aí. Me dá as cartas aí que eu vou prender, matar, açoitar todo mundo. Todos aqueles que estão... E a Bíblia vai dizer que Paulo falava que era uma seita. Imagina, olha o peso da palavra. Estava cego? E Paulo recebe as cartas dos maiorais da sinagoga, dos sumos sacerdotes, monta no seu cavalo com seu segurança e vai a Damasco. Só que tem um problema. Volto a ressaltar. Ai daquele que tocar na igreja de Cristo Jesus. Você não entendeu não? Ai daquele que tocar na igreja de Jesus. Ai daquele que se levantar contra mim, contra você. A gente, claro, na presença do Todo-Poderoso. Aleluias. E Paulo recebe as cartas e vai. E aí, o homem que achava que estava fazendo algo para Deus, porque o que eu entendo, Paulo aprendeu com Gamaliel, bem requisitado na Bíblia. A fala do livro de Atos fala muito bem de Gamaliel. Era um bom instrutor da palavra de Deus. E aí Paulo, no seu pequeno entendimento, achando ele que estava fazendo certo, recebeu as cartinhas, e agora eu vou ali, que eu vou entrar naquele lugar. E infelizmente no pensamento dele, ele achando que ia sair por cima da carne seca, de estar ali, eu vou combater o combate de Deus, porque eu sirvo a Deus, e Deus há de me recompensar. Paulo, assim que vai entrar a porta da cidade, sai um resplendor de luz, assim como esse resplendor me encontrou e te encontrou um dia. Aleluias! Aquele resplendor e aquela voz, fala aquele homem de Tarso e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai do cavalo com o rosto em terra. Saulo está cego automaticamente naquele momento, não enxerga nada, mas algo de interessante acontece naquele momento. Ele ouve uma voz como voz de trombeta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo automaticamente, tremendo e atônito, diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: sou Jesus a quem tu persegues. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. E ele pergunta novamente: o que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer agora? Aí eu lhe digo agora, Paulo naquele momento tomou total ciência de quem ele estava perseguindo. Então nós, como servos de Deus, você ainda também que ainda não ouviu, mas você vai ouvir. Vai. Eu ouvi. Quem ouviu aí o chamado? Levanta a mão aí. Levanta a tua mão de profeta aí e diz que ouviu o chamado de Deus na sua vida. Porque Paulo ouviu. Paulo naquele mesmo momento, o homem que perseguia a igreja de Jesus, ouviu a voz do próprio. E ali naquele momento ele tenho certeza, rapaz, verdadeiramente esse Jesus aí existe. É ele que fala comigo. E eu não conhecia, e agora cego passei a conhecer quem é Jesus. Então muitas das vezes Jesus vai fazer ou eu ou você cair do cavalo para a gente reconhecer quem é ele na nossa vida. Então melhor é que a gente não precise passar por isso, de cair com o rosto em terra e ter que reconhecer o poderio de Jesus. Aquele homem sábio, boa postura, muito inteligente,
de família nobre, achava que estava fazendo certo, mas ele conheceu naquele momento o erro que ele estava cometendo. Não só de não agradar a Deus, mas de também estar perseguindo quem não era para ele perseguir. Então cuidado com quem tu está perseguindo, cuidado com as palavras lançadas, cuidado com as maledicências contra a vida do seu irmão, ou seja lá contra a vida de quem for, porque uma hora nós vamos ter que dar conta disso aí. Aleluias. Preste bem atenção. Ontem na aula teológica que a gente está tomando aqui, o pastor falou algo muito interessante, que nós que carregamos a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nós temos que ter muito cuidado aonde nós estamos levando ele, porque a gente pode pagar um preço caro lá na frente. Se a gente estiver levando Jesus aonde ele não quer ir, a gente pode arrumar uma confusão. E a confusão é com quem? Com o próprio Espírito Santo. Então, vamos vigiar. Vamos vigiar nas nossas palavras, no que estamos fazendo, como estamos nos conduzindo e aonde estamos indo. Porque a gente pode achar, muitas das vezes no nosso olhar humano, que a gente está fazendo a coisa certa, porém, a gente pode estar desagradando a Deus. E quando a corda estreitar e apertar, a gente não pode ficar perguntando por quê. Porque tenho certeza eu que sou uma pessoa viva, que já aconteceu comigo. Quando eu pequei contra a santidade de Deus, que ele me derrubou com a cara no chão, como Jesus fez com Paulo, não teve negócio de dois termos, não. Na mesma hora veio a minha consciência, porque aquilo tinha acontecido. E eu aí, oi, chegou a hora que eu tenho que me consertar, reparar o meu erro e o meu altar e voltar para a presença. Porque se eu continuar, hoje só foi um escorregãozinho com a cara no chão. Mas amanhã eu não posso saber se eu não vou descer a sepultura sem a salvação. Então a gente tem que prestar bem atenção no que estamos falando, como estamos agindo, o que estamos dizendo da vida de outro e aonde estamos indo. Porque muitas das vezes, a confirmação já foi dita aqui, o Senhor diz: os meus caminhos são melhores que os seus. E é difícil quando Deus traça um caminho para mim e para você e a gente quer traçar outro. A gente só vai arrumar problema. Aí quando aparece uma pedra de tropeço no caminho que a gente tropeça e cai, a gente vai culpar Deus? Nananina não. A culpa é nossa. Mas se a gente fazer como o apóstolo Paulo fez aqui, Saulo de Tarso, só precisou de quê? Isso veio agora. Obrigado, Deus. Eu acho isso lindo. A história desse homem é maravilhosa para cultivar a minha vida espiritual. Paulo só precisou ouvir a Jesus uma vez só para ele tomar jeito na vida dele. Você já percebeu? Você percebeu aí que na caminhada de Paulo, Paulo desviou? Se você quiser dar glória por isso, dê, fique à vontade. Paulo só precisou ouvir a voz que clama no deserto uma única vez. Quando ele ouviu, ele tomou vergonha na cara e agora falou: eis-me aqui, Senhor, quem vai fazer a obra, o Senhor me usando sou eu. E dali para frente, não foi um ano depois não, quando ele se levantou, porque ele já ouviu e obedeceu quem falava com ele, desce a rua chamada direita, entra na casa de Simão e ali eu vou te mandar um homem, a revelação de Deus, eu vou te mandar um homem chamado Zacarias, esse vai lhe impor-lhe as mãos e você vai voltar a ver. E a parte principal, que muitas das vezes a gente fica procurando balela no evangelho, a balela para ser crente. Paulo chega lá,
jejua 3 dias e fica sem comer 3 dias. De boa. Porque quando a liderança pede para jejuar um dia só, é um sacrifício. Aleluia. Escute aí, crente. Quando Deus usa o ministro ou o anjo da igreja, diz, vamos fazer um propósito aqui de 2 dias. É para a igreja toda acatar só 5 ou 6 ou 7 ou 8. Mas vamos supor assim, se a igreja tem 200 membros, 20 participam e 180 fica de fora. Daqui a pouco você vai entender essa fala minha agora, porque o Senhor me revelou isso aqui agora. Daqui a pouco o livro de Filipos, os filipenses, vai lhe responder a essa fala. E Paulo faz o quê? Obedece a voz de Jesus, obedece o seu comando, e ali Paulo obedece e faz o que Jesus disse, se prostra, jejua, fica em oração. Agora imagine, será que antes Paulo jejuava? Será que antes Paulo ficava 3 dias sem comer? Eu fico me perguntando isso. O que ele aprendeu com Gamaliel? Será que ele fazia um jejum desse? Ou foi aquilo que ele ouviu, desceu para o seu coração, ele disse, eu tenho que temer a esse Jesus, porque esse Cristo é o verdadeiro e é esse que vai me causar salvação. Aleluias! Glória a Deus! E ali o Senhor envia a Ananias, se cumpre o que está na Escritura. Ananias, outra coisa maravilhosa, que não pode deixar passar batido. Ananias reluta com Deus, mas Senhor, esse homem violento, esse homem que tem moral com os magistrados lá para pegar carta, invadir casa, fazer e acontecer, esse homem aí que foi cúmplice na morte de Estevão, como é que o Senhor quer que eu vá lá impor a mão sobre ele, para que ele veja, para que ele se torne um de nós? Isso também é muito perigoso. Quando eu e você pensa que a salvação só é para nós. Quando a gente acha que Jesus só veio para a gente e não veio para o resto da população, isso é um engano do diabo. Quer prova bíblica? Vá para o livro de 1 Timóteo, que você vai ver lá o que é que Paulo ensina ao pastor Timóteo. Levante, Timóteo, súplicas, deprecações, orações por todos os homens, principalmente aqueles que estão em eminência, aqueles que estão adquirindo atividade e fazendo as atividades. Ore aí por esses. Lá não está dizendo ore só pelos gentios, não, ore só pelos ricos. É por todos os homens, ou melhor dizendo, ore pela humanidade, porque Deus tem salvação nesta noite, para mim e para a sua vida. Aleluias! Glórias ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E Ananias relutou, mas como Deus é misericordioso e perdoa pecados, Jesus diz a Ananias, Ananias, não converse muito não, obedeça. Vá lá, porque a esse Saulo, ele há de padecer pelo meu nome. E aí vem outra coisa maravilhosa, crente, que assim, eu tenho lido muito 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, porque a gente tem que de uma vez por todas, e isso que eu estou lhe dizendo agora, eu tomo primeiramente para mim. Eu não estou lançando palavra para você não. A Bíblia está dizendo para mim que nós, como povo, porque nós somos o corpo formado igreja de Cristo, temos que buscar seguir a Bíblia à risca, não é a Bíblia pela metade. Então, olha o que aconteceu, vá lá, porque esse vai ter que sofrer pelo meu nome, disse Jesus. Paulo fez o quê? Paulo botou a capa dele e voltou para casa? A partir do momento que Ananias colocou a mão
aleluias, voltou a ver, o batizou, o homem foi cheio do Espírito Santo, aleluias. Ali por diante ele passou a obedecer e agora eu quero saber o que é que o Senhor Jesus tem com a minha vida. O que é que o seu evangelho quer comigo? E dali por diante, Paulo estudou 14 anos para saber, que é muito interessante, é por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, para saber ao Deus que nós estamos servindo. Paulo não foi de qualquer jeito, mandado de qualquer jeito, não. Paulo estudou com os melhores, Paulo passou tempo com os apóstolos para saber detalhe por detalhe quem era o seu Senhor e Salvador. Aleluias! E é necessário que eu e você saiba quem é o Deus que nós estamos servindo, para que a gente não venha servir ele de balde. Quer dizer, o meu Deus só presta quando as coisas vai bem na minha vida, mas na hora que o caldo engrossa e que a coisa aperta, eu já não sei mais quem é Deus. Não é assim que funciona a Bíblia não, irmão. Dura esta palavra e para ver uma palma, para ver um glória e para ver um aleluia, é difícil, mas é num concerto que a gente alcança a graça e a misericórdia de Deus. Aleluias! É difícil engolir a saliva nessa hora, mas a igreja, a palavra de Deus pede conserto. A palavra chama a gente para um enquadramento dentro dela. E assim Paulo obedeceu. Paulo começou a sua primeira viagem missionária. Paulo começou a tomar, olha que coisa linda, Atos capítulo 16. Paulo chega na cidade, vai pregar ali na sinagoga, tem ali um Simão Curtidor, adivinhão, fica lá adivinhando as coisas e dando lucro na cidade. Quem está cheio do Espírito Santo tem discernimento espiritual. Agora imagine, um perseguidor cheio do Espírito Santo, era perseguidor em outrora, o homem está cheio da graça de Deus ali, olha para Simão, e Simão lá, olha, está de curtir, vendo Paulo botava a mão no povo, o povo era liberto, o povo, se tinha enfermidade, era curado, botava a mão no povo, aquele que precisava do batismo com o Espírito Santo, era batizado no Espírito Santo, aleluias, e Simão curtidor só, e aí quando o Paulo viu que aquele negócio não procedia de Deus, vem cá você também, expulsou aquele espírito da vida dele. Daqui a pouco vem uma menina também, que dava muito lucro na cidade, seus senhores só lucrando, e falando, ó, palavras de lisonja, que é o que muito crente gosta hoje, de ser aplaudido, de ser lisonjeado, de estar sempre, ó, na primeira capa da revista, tá na frente aqui bonitinho, todo engomadinho, e aí, ó, esses homens aí são verdadeiros servos de Deus. Paulo repreende aquele espírito, aquela menina cai em si, os homens daquela cidade diz que aquele tipo chamavam de religião, o que Paulo estava fazendo ali. Eles não admitem aquele tipo de seita de pregação na cidade deles, prendem os homens, açoitam eles em praça pública e depois os prendem. E mais um pouquinho à frente, você vai ver Paulo e Silas na prisão, e ali acontece aquele reboliço todo, ao qual aquele carcereiro queria se matar, e Paulo, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não compete a você fazer isso. E automaticamente aquele homem pergunta, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aceita a Cristo Jesus como seu Salvador e vai ser salvo tu e tua casa. Aceita Jesus como seu Salvador e será salvo tu e tua casa. Aleluias! E aí Paulo continua sua viagem, chega a Troade. E aí a parte que a gente já vai dar um adianto aqui para Filipenses. Paulo vai viajar. E no meio do caminho ali, o Espírito de Deus não está testificando com aquela viagem. É necessário a gente ter o Espírito de Deus, sim ou não? Glória a Deus. O Espírito de Deus não está testificando. E assim continua. Chega mais à frente,
na escrita de Atos 16, já vai dizer que Jesus não está naquele negócio. O vento está soprando para Macedônia, para a cidade de Filipos. E aí o que é que acontece? Paulo tem uma revelação e Paulo vai e obedece mais uma vez à voz de Deus. Paulo chega naquela cidade, pega o evangelho àqueles irmãos, e a parte muito interessante, aqueles homens e mulheres daquela cidade recebem o evangelho, aqueles homens e aquelas mulheres têm o amor de Paulo e de Jesus em seus corações, acatam tudo, porque o principal é, Deus levantou homens e mulheres de Deus para nos ensinar a palavra. E é muito importante que a gente dê ouvido a aprender a palavra de Deus. O ouvir, o saber, a sabedoria, a palavra, tudo que nós temos de conhecimento hoje, vem da parte de Deus mediante a sua palavra. Aquele povo deu atenção às palavras do apóstolo Paulo. E ali se converteram de uma forma gloriosa, que Paulo estava preso ali, e ali aqueles homens e mulheres levantaram, a Bíblia e os historiadores vão dizer, que essa igreja de Filipos foi a igreja que levantou uma oferta em dinheiro missionária para o apóstolo Paulo. Aleluias! Eles não conversaram muito, o homem estava preso no cárcere. E eles levantaram, uns ajudando os outros, para que assim não faltasse nada àquele apóstolo. Levantaram também Epafrodito para levar. E aí, se você não sabe quem é Epafrodito era um escravo. E aí o que é que acontece? Esse escravo, ele tinha fugido do seu senhor quando soube que Paulo estava preso. Imagine a fé desse homem. Chega em Filipos, pega a oferta que aqueles homens e mulheres dedicados conseguiram e leva para o apóstolo Paulo. Chega lá, Paulo ensina-o direitinho o beabá de Cristo e diz, volta para o seu senhor. Aquele homem volta, o seu senhor o recebe. O homem estava com medo de voltar, pensando que o senhor, que era romano, ia pegar a chibata e ia bater nele. Mas o homem era convertido também. E recebeu ele de volta com alegria. Aquele Epafrodito ficou uns dias doente, e a igreja de Filipos, tanto com o apóstolo Paulo, orou pela vida desse homem que se fez presente na prisão de Paulo. Então, que fique bem claro para nós, igreja do Senhor, é necessário nós estarmos na mesma comunhão no Evangelho. É necessário eu e você estarmos na mesma linha de raciocínio da igreja de Cristo. Não adianta um estar no norte, outro no sul, outro no leste e outro no oeste. Não adianta. A igreja de Filipe estava crendo em tudo que o apóstolo Paulo estava lhe ensinando. A igreja de Filipe via os milagres, prodígios e maravilhas que Jesus usava o apóstolo Paulo a ser representado na terra. E eles não tiveram dúvida alguma do que Paulo fazia e para quem Paulo pregava e de quem eram os milagres que Paulo operava naquela cidade. É necessário que nós venhamos ter comunhão. É necessário que nós venhamos nos ajuntar para falar a mesma língua. Não é um fala o inglês e outro fala português e outro fala alemão e ninguém está entendendo o que é que o outro está falando. Temos que falar o português verdadeiro de Cristo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade evangélica. E Filipos, a igreja dos filipenses, estavam unânimes, assim diz a Bíblia. Estavam unidos com o apóstolo Paulo, tanto na graça que Deus derramava na vida dele, como em suas prisões. E uma parte muito interessante de Filipenses capítulo 1, Paulo exorta eles dizendo, olha, não te preocupa vocês, porque uns pregam a Cristo por inveja, outros por contendas, outros por contenção, outros por lascívia,
outros de boa mente e de bom coração, mas o que importa? E lá tem uma interrogação. Paulo está perguntando a eles. E Paulo diz: filhinhos, o importante é que Jesus está sendo pregado. O importante é que a palavra está indo. Ele com fingimento ou sem fingimento. Ele brigando com outro ou sem brigar. A palavra de Deus não está presa na minha e na sua vida. Nós temos o poder de liberá-la para as vidas que estão aí fora. Não prenda a palavra de Deus só para você. Aleluias. Libere a palavra. A graça que lhe alcançou, faça o mesmo. Libere a palavra de Deus. Aleluias. Saulo fala aos filipenses. Saulo e Timóteo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A todas as cartas anteriores, Paulo botava Paulo, apóstolo de Cristo. Mas o amor, o carinho, o zelo que Paulo tinha por essa igreja foi tanta que Paulo se mostra humilde em dizer a eles e a mostrar com a sua própria vida. Meus irmãos, vocês que já estão bem demais na presença do Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos continuar sendo servos fiéis. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo querendo dizer, aleluias, continuem sendo servos, obedientes, tementes, homens que buscam a face de Deus. Porque em outrora, Paulo não era dessa forma, mas quando teve um encontro verdadeiro e sincero. Por isso que é muito interessante. As pessoas aí fora têm que ver a sinceridade e a presença de Deus que há em mim e em você. A nossa lamparina não pode estar, em hipótese nenhuma, apagada. Nós temos que buscar estar em alta com Deus. E naquele momento, Paulo entendia que aquela igreja aprendeu que, independente de Paulo estar no cárcere, Paulo estava alegre, porque aquela igreja transmitia a ele alegria no coração, porque independente de Paulo estar preso, a palavra de Deus não, ela não estava presa, porque Deus nunca falha, Deus nunca morre, Deus é fiel, Deus está aqui, Ele está em todos os lugares. Deus contempla justos e injustos. E hoje, Deus quer trabalhar de uma forma gloriosa na minha e na sua vida. Basta tão somente a gente abrir o coração e dar espaço e lugar para Deus trabalhar em nós. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. E para encerrar, porque o relógio corre muito rápido aqui. Meu Deus, já é 10:09. Que nessa noite fique bem claro para nós como igreja do Senhor. É algo muito interessante do livro de Filipenses, que eu também lhe lanço o desafio. Leia em casa a epístola aos Filipenses. Leia toda, releia e você vai entender por que aquela igreja amou primeiro a Jesus, mediante a vida de Paulo. Considerou Paulo, mediante Jesus Cristo, porque eles viam Jesus no apóstolo Paulo. Essa igreja, aleluias, nunca ela duvidou do apostolado de Paulo. Por isso que Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes não precisa eu e você se identificar que a gente é presbítero, que a gente é diácono, que a gente é isso, que a gente é aquilo, não. As pessoas que estão aí fora vão lhe identificar e saber que você é homem e mulher de Deus. E aquela igreja sabia quem era Paulo. Sabe por que aquela igreja de Filipos sabia quem era Paulo? Pelos seus frutos, pelas suas prisões, pelos seus açoites, pelos levantes contra a vida dele. Então é necessário que nós venhamos reconhecer o Deus
Jesus que está nesta igreja, temos que reconhecer quem é Deus na vida do anjo dessa igreja, que era isso que Paulo queria transmitir. Temos que saber o Deus que opera aqui, aleluias, na vida dessa mulher de Deus que faz parte dessa igreja. E não podemos, em hipótese nenhuma, ter dúvida disso, porque a igreja de Filipos não teve dúvida alguma no caráter do apóstolo Paulo. É difícil ouvir isso, para mim também é. Mas eu não estou preocupado com o que você pode pensar agora. Eu estou preocupado com Jesus. Se eu não falasse, os filipenses não cogitaram em hipótese nenhuma a tentar puxar o tapete de Paulo, a desacreditar da palavra de Deus sobre a vida dele, a desacreditar do seu ministério na terra. Ao contrário, eles abraçaram a mesma fé. E mediante ele abraçar a mesma fé, eles prosseguiram em frente. E foi para Paulo. O interessante é isso. Por isso que eu pedi para você ler as palavras de amor que Paulo dedica a esses irmãos. Pode procurar nas outras cartas que você não vai achar a mesma fala. A fala de Paulo nas outras cartas é de outro modo. Mas aos filipenses, que ele viu como aquela igreja progrediu na fé, como aquela igreja, e ele diz no próprio capítulo 1, busquem, quer que eu fique mais amoroso ainda? Busquem a ciência e o conhecimento de Deus. É necessário eu e você buscar a ciência e o conhecimento que vem de lá de cima, para que a gente não faça a obra relaxadamente, para que a gente não exerça a obra de Deus, o chamado de Deus, de qualquer jeito, fazendo qualquer coisinha e achando que está fazendo certo. Paulo outrora, quando era Saulo, fazia o que é certo para ele e errado para Deus, mas chegou o dia do conserto e Paulo se consertou perante Cristo Jesus. Então que nessa noite, você que ainda não fez uma aliança, você que ainda não professa a fé em Cristo Jesus, que é o sumo pastor da igreja, só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Não existe outro, só Jesus. E assim eu quero agradecer minha rica oportunidade. Palmas que exaltem e glorifiquem ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar para os nossos irmãos da live. Pai, que o Senhor alcance, meu Pai, onde estiver alguém em uma rede social nesse momento ouvindo esse culto, meu Pai, assistindo essa pregação, ouvindo os louvores e ouvindo o Senhor falar e bradar a cada coração, que essa palavra ela possa germinar por esses dias, Senhor, para que assim almas venham ser alcançadas pela Tua misericórdia. Que o Senhor, meu Pai, direcione a cada um, meu Pai, aonde estiver ouvindo a Tua palavra, e que ele seja alcançado, e que ela seja alcançada, meu Pai, e que ela seja ministrada pelo Teu Espírito, e que ela venha divulgar, meu Pai, esse canal, para que outras pessoas, para que outras almas, para que outras vidas, meu Pai, possam ser alcançadas e salvas. Que seja um instrumento, meu Pai, de nós alcançarmos vidas aqui em Alagoinhas e fora, e porque não até em outros países, onde chegar o som da Tua voz, o Senhor deixa bem claro que ela não volta vazia, antes faz aquilo que te dá prazer. Pai, abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, no nome de Jesus. Amém.